que fazemos com isso? O que sustenta a clínica? Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Nós somos o Relações e Emoções. O que fazemos com isso? Me chamo Mariana Malecheski Raposo, psicóloga relacional sistêmica, coordenadora de grupo, psicóloga de casais. Bem, eu sou Girlane Pérez, sou psicóloga clínica, já tenho 15 anos, terapeuta relacional sistêmica também, professora clínica, doutora em psicologia. Bem, tem uma carreira que a gente vai conversar hoje por aqui. Eu me chamo Vanessa da Silva Domingos, sou psicóloga há 6 anos, psicóloga relacional sistêmica também, como as meninas, psicóloga de casais, individual, adulto, e também vamos conversar aqui sobre essa trajetória. Meu nome é Natália Trivalren, sou psicóloga clínica há 12 anos. Trabalho com psicodrama, psicoterapia relacional, psicodramatista. Gosto de psicanálise e trabalho principalmente com adolescentes e adultos. Supervisora e às vezes também me desafio como professora. Hoje nós temos um tema, que é a sustentação da clínica, e temos duas integrantes do grupo, como a gente já fez no primeiro episódio, a Gi e a Vanessa, né? A Mônica e a Anne não estão aqui com a gente hoje, mas como a gente já vem introduzindo para vocês, né, que esse é o nosso objetivo de trazer todo mundo para esse espaço. E vamos falar, né? Bem, a sustentação da clínica é um tema bem complexo que envolve muitas coisas. Sustentação financeira, sustentação emocional, sustentação dos medos, sustentação da agenda. Bem, é um mundo ser psicóloga clínica. Mas eu já escutei várias perguntas de alunos, ex-alunos, de pós-graduação, que eles querem saber: é possível viver da clínica? Vocês conseguem viver da clínica? Como é? Sim, não? É possível, sim. É possível? Dá para pagar as contas? Dá. Dá para pagar as contas, é possível sim viver da clínica. E isso é interessante, né? Porque quando eu estava na graduação, fazendo o estágio e pensando, cara, eu acho que é a clínica mesmo que eu quero. Eu ouvi, uma vez eu fui almoçar num lugar e tinha uma colega de uma amiga minha que falou, não, ela tinha se formado em psicologia e ela falou, não, eu desisti da clínica porque não dava retorno, não deu retorno, não consegui e tal. E aquilo na época me deu uma angústia, assim, né? Eu fiquei muito angustiada e aquilo me acompanhou por algum tempo, porque é realmente um processo, né? É uma sustentação de tempo, não é assim, de uma hora para outra, que dá para viver da clínica também. Então, mas dá para viver da clínica. Sim. Eu tinha passado por isso, esses tempos eu me toquei do que tinha acontecido pelo fato de eu ir para a clínica da psicologia, o que eu sabia, o que eu não sabia da psicologia, né? Eu lembro que quando eu escolhi fazer psicologia, eu não tinha pensado, né, sobre a parte financeira, assim, se ia dar dinheiro, se não ia. Eu queria fazer psicologia e queria ser psicóloga clínica. Só que eu lembro de achar, na época, que essa questão financeira não teria nenhum problema, porque eu ia para psicólogos quando eu era mais nova. E eles pareciam tão bem, assim, né? Tipo, a minha psicóloga tinha feito doutorado em Nova York, não tinha problema. E aí, quando eu entrei na faculdade, que eu descobri que não era tão fácil assim. Pelo menos pela experiência que os outros traziam e a negatividade que tu ouvia das pessoas de fora, né? Que perguntavam por que eu tinha escolhido essa profissão e não a profissão familiar, né? Que a família tinha, que já tinha um- uma herança ali profissional. E aí foi onde bateu o desespero, mas depois deu tudo certo. Sim, porque eu costumo escutar, não, mas vou ser psicóloga clínica e também vou fazer concurso, e também vou ter tal trabalho, e também como se buscasse uma segurança. E, de fato, precisa ter todo um planejamento de todos os tipos, né, financeiro, emocional, para ser psicólogo clínico, que nem a Vanessa falou, não é de uma hora para outra. E conte, assim, como que foi esse processo da carreira de vocês para ter essa estabilidade? A estabilidade e lidar com a instabilidade também. Como que vocês fizeram? No meu caso, eu comecei, né, com com a dinâmica do que falam da clínica. Eu comecei com a organizacional primeiro, e aí eu fui ensaiando a clínica aos poucos. Eu vejo que é isso que me deu esse movimento para entrar para a clínica mesmo e falar, não, agora estou com a psicologia clínica. Mas no meu caso foi assim. Eu não gosto de romantizar o início da clínica, né? E eu acho que
pegando cortes sociais, o que é importante também a gente olhar, e eu hoje olho para minha trajetória e penso muito nisso, porque hoje dá para viver da clínica, né? Mas eu tive muito apoio familiar, né? Então, assim, a minha clínica foi construída, eu falo que a várias mãos, né? Porque sem esse apoio familiar seria bem mais difícil. E aí é que tá, né? Porque eu também vi muita gente que se formou comigo tendo que conciliar porque não tinha essa possibilidade. Então, eu saí da graduação, eu entrei numa formação, eu consegui fazer uma formação já muito específica voltada para clínica. Eu consegui já me experimentar na clínica nesse espaço, porque não é barato, né? A gente sabe que fazer uma formação, porque daí tu vai pra clínica, tem toda uma questão de supervisão que tu também tem que bancar se tu quer fazer um trabalho bem feito, e acho que a gente preza muito por isso, tem toda uma estrutura que tu precisa bancar aí nesse sentido financeiramente também, né? Então, eu não costumo romantizar nesse sentido, porque acho que é bem importante fazer esse olhar também, de que eu não sou a pessoa que falo, eu fiz a minha clínica sozinha e desde... Não, porque eu sei que sem a ajuda que eu tive, familiar e ali, né, de pessoas me apoiando financeiramente e também emocionalmente, porque esse início, ele também tem uma questão de que a gente quer que o início da clínica seja muito rápido, né? A gente quer se sustentar da clínica muito rápido, quer que a coisa já engrene financeiramente também. Então, ter as pessoas nos apoiando, inclusive emocionalmente, de dizer, olha, é um processo, né? Tu tá nesse caminho, na verdade, não é só importante, é fundamental. Pelo menos para minha trajetória foi fundamental, né? Então, eu vi muita gente tendo que conciliar, assim, com outras áreas, né? Com organizacional, com concurso, né? E, então, eu me sinto muito privilegiada nesse sentido e acho que fui mesmo, né? Tive bastante ajuda, mas sei que tem pessoas que não têm essa possibilidade, né? É isso que eu ia falar também, da minha parte. Eu acho que não dá para romantizar nessa questão de início, porque eu também, eu digo que eu tive muito privilégio do tempo, né? Que eu tive tempo para começar a clínica, e acho que, não sei se, acho que na tua época também era assim, a gente tinha que alugar uma sala, não tinha, a gente não tinha O online, né? o online não era normalizado, então se tu Não. queria começar, ou tu alugava uma sala, ou tu ia atender em alguma outra clínica, né? E tirava um valor ali, muitas vezes bem baixo. E esse início foi assim mesmo. Bem. Não foi romantizado nesse sentido, porque acho que a gente teve muito tempo para conseguir ver o negócio crescer. E eu acho que não é a realidade da maioria das pessoas que se forma, né? Sim. A vantagem é que hoje a gente tem essa questão do online, então tu consegue talvez articular o teu tempo de outras maneiras. Acho que já facilita bastante para quem tá começando agora, né? Uhum. Porque tu vai dar início ali a uma coisa que tu consegue sustentar por sei lá, 3 dias na semana, não precisar. Porque tem uma dificuldade, né? Não é só uma dificuldade, é uma necessidade de ter poucos pacientes no início. Porque eu lembro que quando eu comecei, eu fui treinar. Então, por conta desse privilégio financeiro, de tempo, né? Esse apoio financeiro, e falar, vai fazendo que tu tem tempo para isso. Eu fui treinar na clínica que eu estudava, fazer pós-graduação, então atendia lá por um valor baixo, assim, que a gente recebia por hora. E fui numa ONG que fazia atendimentos gratuitos também, né? Clínica social, mas não era cobrado nenhum valor. E aí eu fiquei lá um tempo, assim, alguns meses, e depois que eu aluguei a minha sala e foquei só lá. E aí, para isso, teve todo um processo também para se tornar, entre aspas, conhecida, que também não era comum. Hoje, os recursos que o pessoal usa não existia tanto, assim, ninguém pensava muito nisso, né? E aí o negócio foi engrenando também, né? Mas precisou de tempo. E não só porque as pessoas vão te conhecendo, mas como uma necessidade básica do início da clínica, que a gente precisa de tempo mesmo. A gente precisa sustentar poucos pacientes no início, porque a gente não vai dar conta, né? E isso acho que é importante também trazer. Eu compartilho um pouco desses facilitadores que vocês falaram, né? De tempo. Mas eu vejo que a
clínica, que hoje a gente vê que muitas pessoas estão na rede, né? Falando sobre clínica e se colocando, né, para falar sobre, um dos nossos principais garantidores são as indicações, né? Então, eu acredito que hoje a gente está indo para as redes sociais, a gente está querendo colocar o nosso nome lá, mas nada como os nossos próprios pacientes para poder falar E nossos sobre. colegas também. Para poder falar sobre Eu acho que as recomendações. o meu processo da clínica tem uma coisa também que eu sempre falo. Acho que foi esse auxílio de pessoas que me ajudaram a bancar nesse sentido, mas que. E isso nem foi uma coisa tão escolhida, tá? Isso que eu vou citar agora, mas no lugar que eu fiz a formação, enfim, eu conheci uma supervisora, e aí essa supervisora tinha grupos, que inclusive é a Mônica, que faz parte do nosso projeto. A Mônica sempre foi uma pessoa de cultivar muito esses grupos, né? Ela faz grupos de estudos e grupos de terapia e tal. E eu conheci bastante gente nesses espaços, né? De estudar junto. Então, tu vai te identificando com outras pessoas, porque a gente sempre recebe tudo nesse espaço, exatamente. né? Todo mundo se conheceu nesse Exato. E a gente também vai, por exemplo, eu recebo pessoas que eu não consigo atender, porque tal pessoa me conhece e tal. Então, eu vou indicá-las para alguém. Então, a gente sempre teve esses grupos, né? Depois que eu comecei nesses grupos com a Mônica. E, na verdade, é interessante porque eu só fui me dar conta da importância deles depois de um tempo já. Eu fiquei pensando, cara, se eu não tivesse, né, nesses espaços, se eu não tivesse essa rede, né, hoje é a rede que eu considero a minha rede de contatos e de apoio da clínica, né? Vocês, inclusive, estão nela. Porque a gente está sempre se indicando, se ajudando, estudando juntas e construindo conhecimento juntas. Até foi justamente por isso que a gente pensou nesse projeto, né? Porque a gente está o tempo todo construindo conhecimento juntas e isso é muito. Isso é muito importante, né? Isso é muito valioso. Porque eu vejo pessoas também construindo a clínica de forma muito mais solitária e dá muito mais trabalho. Muito mais. Dá muito mais trabalho. E realmente o trabalho na clínica, isso é uma coisa que eu também ouvi bastante, ele pode ser e tende a ser solitário, né? Também, porque tu tá ali atendendo e não tem ninguém contigo atendendo. Até porque o suporte que a gente se dá é diferente, né? Eu também acho. Então, a Vanessa está falando vocês de algo bem importante, assim, precioso, que é a primeira dica, eu acho que a gente dá, que é construir redes. Construir redes, seja de supervisão, seja de estudo, seja com outros profissionais, isso é algo bem importante. Porque vai construir trocas. Trocas de conhecimento, trocas do não saber, o que sabe, aquilo que não sabe, de encaminhamentos. E aí isso vai ampliando também. Né? E a gente vai se mostrando, as pessoas vão conhecendo também o nosso trabalho. Sim. É nesse sentido também que eu falo que a clínica não é construída a várias mãos, né? Porque leva um tempo também para os pacientes indicarem e para ganhar uma rede ali de indicações e de pacientes. Então, e eu acho que no processo da clínica esse apoio ele é muito importante, inclusive porque a gente se identifica nas questões difíceis da clínica, né? Emocionais e financeiras. Então, assim, tu tá ali no início da clínica, no início eu pensava, meu Deus, será que eu tô atendendo direito? Será que eu tô fazendo isso direito? E aí eu via que as minhas colegas tinham essas mesmas dúvidas, estava todo mundo construindo o seu conhecimento, construindo o seu fazer, e isso é muito acolhedor. Isso é muito acolhedor e para mim, né, pensando no tema principal aqui da conversa de hoje, para mim foi o que me sustentou nesse processo da clínica, porque, olha, não é um processo fácil. E faz toda a diferença, porque essa questão de adquirir confiança, a gente tem toda uma história por trás, né? Uma história particular. E por eu ser uma pessoa mais tímida na época da escola, eu carreguei isso tanto durante a faculdade quanto durante a pós-graduação, né? A pós-graduação que eu fiz na instituição. E eu tinha muita insegurança. E a minha clínica, acho que no começo eu tinha essa tendência de ser travada, porque ela tinha todo o espelhamento dessa pós-graduação, né? Que tinha que ser desse jeito, que era desse modo, tinha o formatinho ali, né? A cartilha para seguir, assim. Acho que até tinha um nome, kit.
né? Tinha um nome. E aí, quando eu fui entrando nesses grupos, que eram grupos que não tinham a intenção de falar o que era certo, o que era errado, que não tinha uma abordagem específica, que eram muito de compartilhamento, principalmente, e grupos de estudos, né, para aprimorar a parte teórica, aí que as coisas mudaram. Eu comecei a ganhar confiança e me ver de outra forma, porque até aquele grupo me via de outra forma, né? Isso faz muita, muita diferença. Vocês estavam falando antes, né, que do apoio, do suporte que tiveram, principalmente da família, né, financeiramente, de tempo, mas também quando dá isso, vem junto a aposta que a família dá. Sim. Mas quando não se tem isso, tem a rede, que a Natália estava falando, tão importante, né? Tem as trocas, tem as pessoas que estão lá e falam, nossa, que legal estás falando, que legal se falasse que tu não sabe fazer tal coisa, tivesse dificuldade, ou que tu errasse nisso, que eu também fiz isso, e aí a gente se troca e se sustenta e vai aprendendo juntas. Sim. Né? Então, e isso vai criando confiança. A gente começa a criar confiança na gente mesmo quando os outros também confiam e apostam na gente. Não é sozinho que a gente faz nada, né? Sim, eu lembro numa supervisão lá de grupo que eu chorei, tava mal e não sei o quê. E eu falei, nossa, ninguém nunca mais vai me indicar pra nada. Que nada, na semana seguinte, daí que me indicaram. Eu falei, o quê? Como assim? Como assim? Agora que eu me mostrei minhas falhas, aquilo que eu errei, aí começaram a confiar mais em mim. Eu falei, tá, tem uma coisa estranha aqui. E aí isso é muito bom, que deve causando segurança, porque não é só pelo acerto que as pessoas confiam, mas sim pela abertura, pela intenção. Pela humanização, né, Gi? E pelo comprometimento e a ética, porque se tu tá trazendo o teu erro, botando o teu erro, né, ali exposto para todo mundo ver, significa que tu tem um comprometimento suficiente para querer resolver aquilo, né? Isso é muito responsável. Então, quando alguém vê isso, a gente vê alguém responsável pelo seu trabalho clínico. E o mais legal é que a gente também falou no primeiro episódio, né, sobre grupos. E a gente comentou um pouco, né, sobre os clusters, né? 1, 2 e 3. E o terceiro é o compartilhar, né? O terceiro é o estar em grupo. E muitas pessoas, e eu compartilhei em alguns momentos ao longo da minha trajetória com a psicologia, certa rivalidade entre os profissionais, né? Então, no início, a gente tem essas experiências, assim, né? De medo, se eu indicar, eu vou ficar sem ninguém, e aí como é que isso vai ser? E ao mesmo tempo, o que a gente vê na prática hoje, depois né, chegamos aqui hoje e vê que na verdade não, é totalmente contrário, né? Não, no início, isso é uma coisa que é engraçada. No início, depois que tu se forma, tu se acha o maioral e sabe tudo. E aí alguém fala assim, não, porque tal psicóloga fez isso. Ela fez isso! E a gente tem muito essa coisa de, nossa, essa tua psicóloga tá muito errada. E aí depois a gente vê a gente fazendo a mesma coisa. Assim, vamos falar de mim, mas aí tu... Mas sem querer também puxar um pouco para as abordagens relacionais, que eu acredito que todas nós compartilhamos disso, né? A gente vai ter que puxar a sardinha, Mari, não adianta. Porque todas nós compartilhamos da abordagem, né? E é isso que mais a gente quer falar também, né? Porque tem muitas outras abordagens que estão mais divulgadas, principalmente nas redes sociais. Sim. Que acabam, às vezes, não pensando tanto dessa forma. É que essa rivalidade, eu não sei se vocês viveram tanto isso, acho que sim, que não é tão distante, mas essa rivalidade, ela vem desde a graduação, né, gente? Bem. A graduação, às vezes, é um fla-flu também, que depois que eu saí, depois de participar de alguns grupos, eu penso, cara, na verdade, esse processo de formação, ele poderia ser muito mais integrado, né, do que ele realmente é, claro. Hoje tem vários questionamentos, mas que eu entendo também uma divisão de forma pedagógica, né? Também, claro, porque senão não dá para... Mas, enfim, mas vocês estavam falando da questão de quando sai, né? Eu saí, eu lembro, assim, eu tenho algumas lembranças do imaginário que eu tinha de uma psicóloga quando eu saí da graduação e quando eu fui para o estágio, né? Porque as minhas primeiras experiências atendendo foi no estágio, e que a gente tinha equipe reflexiva, enfim, porque na sistêmica tem a equipe, o que a gente chama de equipe reflexiva.
E eu lembro que eu tentava manter uma postura, gente, que era uma coisa assim, eu não podia rir muito, eu não podia me expressar muito, era uma coisa muito contida, assim, uma coisa muito mais séria. Tava todo mundo vendo, né? E eu achava que eu tava arrasando nessa postura, tá? Meio poker face, que a gente brinca, assim, né? E olha que interessante, né? Eu tive um episódio, eu tava atendendo um casal e a gente atendia em coterapia. E esse casal, eles estavam já fazendo algumas sessões ali nesse lugar que eu atendia no estágio. E aí a minha coterapeuta, ela era bem mais expressiva do que eu. Ela ria de algumas coisas que eles falavam, enquanto eu ficava ali, né? Sabe assim, não, tem que manter o poker face da psicóloga, né? A cara neutra. E aí teve um dia, e eu carrego isso até hoje, assim. Teve um dia que a moça do casal falou... eu gostei, né? Gostei muito de ser atendida por vocês e tal. E aí, no fim, quando ela foi dar tchau pra menina que atendia comigo, ela falou, nossa, tu me passa uma coisa muito humana. Tu ria com a gente, Cara, e eu ouvi aquilo, eu falei, tá tudo errado. Eu tô fazendo tudo errado. Né? Assim, claro, brincadeiras à parte, não é que tá fazendo tudo errado, mas eu fiquei pensando naquilo. Uma coisa que eu achava que era pra passar dessa coisa profissional, séria, na verdade não era o que conectava com os pacientes, né? E com as pessoas que estavam ali buscando a nossa ajuda. E isso é uma coisa que me marcou muito, assim. Depois disso eu pensei, não, eu tenho que rir com a pessoa, eu tenho que mostrar minimamente ali, porque eu sou uma humana, né? Eu não sou um robô atendendo, eu não sou uma máquina, eu sou humana. E eu fiquei imaginando, porque na verdade eu também não gostaria de estar com alguém ali que eu tô contando uma coisa e a pessoa não mostra nenhum tipo de expressão, né? Então, acho que essa coisa também do imaginário, daquilo que a gente idealiza, imagina do psicólogo, e a gente vai construindo, vai vendo a realidade, ela mudou muito pra mim, ela é muito diferente do que eu imaginava. Mas eu acho que também tem a parte de a gente saber quem é a psicóloga que a gente vai ser, né? A gente vai aprendendo E vai entendendo isso. Esse foi um episódio pra mim que, não, eu não quero ser essa psicóloga que fica isso, né? séria o tempo todo. E a insegurança que eu acho, né, tão importante no início da clínica, porque a gente precisa ter um certo grau de insegurança para começar, porque senão, de novo, a gente vai com toda a nossa arrogância de achar que sabe tudo, porque agora eu me formei, agora eu sei tudo, eu sei fazer tudo. E eu acho que certa insegurança é bom pro resto da vida, né? Pra gente poder se colocar numa posição de eu não sei, né? O eu não sei Até porque cada pessoa que se apresenta na nossa frente é uma pessoa, né? Sim, né? E aí a gente vai descobrindo também, né? A gente fica mais tenso com medo de errar. Vocês estão falando uma coisa que é bem importante, que é a clínica é sendo construída, é um processo de construção. Que profissional é você? Que profissional eu quero ser? Aquela que fica mais distante? Aquela que é humana? Qual profissional? Isso é processo. Porque eu vou tendo referências dos terapeutas que a gente passa, dos colegas que a gente tem, dos supervisores que a gente tem, das pessoas que a gente atende. E aí, com base nisso, a gente constrói qual psicólogo clínico que a gente quer ser. Né? A sensação que eu tenho quando eu vou atender, que eu tenho 3 pessoas atrás de mim, que foram meus 3 terapeutas. Então, quando eu tô lá, eu sei que eu tenho um pouquinho de cada um, eu me sinto sustentada com cada um deles, eu sei que eles estão ali, dentro de mim que eles estão, né? Mas eu me sinto assim, eles atrás de mim. Então, de fato, a clínica, ou quem a gente vai ser, é um processo de construção constante. Eu sei que eu sou assim agora, mas até eu me aposentar, se isso acontecer um dia, né? Eu vou estar construindo esse terapeuta que eu quero ser. Sim. É sempre um processo de ser, um processo de construir. E vocês estavam falando uma coisa que precisaram desconstruir algumas coisas, reconstruir outras, seja narcísica, de rivalidade, de comparação, porque quando a gente está em grupo é isso, né? De rivalidade, de comparação, ou de eu sei muito, ou então eu não sei nada, ou então as pessoas, será que vêm, será que vão embora? São todos os medos que envolvem. Como foi, assim, esse processo de desconstrução? Quais são os medos que tinham, o processo de desconstrução desses medos? Compartilhe um pouco com a gente. Vários. Vai lá, Natália. Eu acho que a exposição é um deles, e ele é bem grandioso, assim, acho que até hoje incomoda um pouco, mas naquela época acho que era um pouco diferente, né? A exposição do caso num grupo de supervisão, que é aquilo que a gente mais escapava. Hoje isso é mais tranquilo, a gente não tem mais tanto medo. Mas no começo eu acho que era isso. É de não dar certo,
de ver aquilo, assim, né, não saber como fazer para dar certo. E aí como é um processo lento e tu não tem, sei lá, eu não tinha, né, muita noção de como é que seria e uma personalidade mais... Porque eu acho que a personalidade conta muito nessas horas, né? Uma personalidade mais fechada, uma timidez que me atrapalhava muitas vezes. Eu tinha que encontrar os recursos e aí eu não via, e aí isso é engraçado, eu não via as coisas acontecerem. E aí uma coisa que foi engraçada é que eu comecei a atender por plano de saúde, porque era o recurso que eu tinha, assim, de... Só que não foi numa clínica, foi na minha clínica, eu só estava cadastrada. E aí as pessoas começaram a chegar. E aí chegaram e tal, eu atendi por uns anos, alguns anos lá. E aí eu decidi, tive coragem de falar, tá, agora chega de plano de saúde, vou avisar para os meus pacientes que eu ia sair, dei um tempo para eles e não tava pegando mais ninguém por plano. Aí conforme eu saí, eu avisei para o plano que eu sairia, só que eles nunca tiraram meu nome né? Agora devem ter tirado, mas nunca tiraram meu nome do sistema. Por muito tempo, acho que mais de ano, o meu nome ficou lá no sistema. Só que no início ainda só vinha gente do plano de saúde, né? E aí eu ficava meio desanimada e tal. E conforme eu fui colocando a energia de outra forma, hoje, talvez o meu nome ainda esteja lá no sistema deles, só que não vem mais ninguém pelo plano, né? As pessoas que procuram já não estão mais. E na época era só, quando eu botava toda a minha energia no plano de saúde, assim, tipo, aquilo ali que vai mudar. Mas foi muito bom pra mim, né, na época. Só que eu tinha muito medo de não dar certo, de falhar, assim, e eu me sentia muito sozinha. Os grupos me ajudaram, mas eu me sentia muito sozinha, porque eu não tinha muita referência, né? Na minha história familiar, os meus irmãos tinham escolhido também a profissão que a minha mãe tinha escolhido, e aí eu me sentia muito sozinha. Eu não tava, eles estavam lá o tempo todo comigo, né? Sempre me apoiando, mas não era a mesma coisa que eles estavam fazendo. Eu ficava, tipo, muito de fora. Até hoje eu brinco com eles. Eu falo, eu sei que foi o que eu escolhi. Foi escolha minha. Eu acho que os meus medos principais, assim, era muito isso de o passar por esse processo, né? Eu ficava sempre assim, meu Deus, quando é que esse medo de as pessoas não virem e eu não me sustentar por isso vai passar, né? Eu fazia supervisão, inclusive, com a Mônica na época. Nossa, e teve várias supervisões, assim, que eu cheguei a chorar algumas vezes em supervisão porque é complexo, né? Tu trabalhar com o outro e tu te ver ali sentada numa cadeira com o outro na tua frente e tu ter a sensação de que tu não sabe o que fazer, né? Com aquela pessoa. Assim, a gente vai fazendo, né? Hoje a gente vê que a gente vai fazendo e muitas vezes a gente não faz, sei lá, obviamente eu não sou a mesma psicóloga que eu era no segundo ano que eu tava atendendo. Hoje eu já sei muito mais, já me sinto muito mais segura. Mas a gente vai construindo isso aos poucos, mas lidar com essa insegurança, né? Do próprio conhecimento, da postura, é muito difícil, assim. Acho que esse medo de não conseguir bancar isso, né? De não conseguir se sustentar, não financeiramente, mas de se sustentar nesse lugar, assim. Porque é uma profissão que é isso, tu não tem garantias, né? Eu brinco que é diferente, brinco não, né? É a realidade, mas é muito diferente do CLT, que tu vai lá, tu trabalha, tu chega no trabalho, tu já sabe que tu vai ganhar aquele dinheiro no final do mês, né? E também porque, na verdade, assim, não sei se vocês compartilham disso, mas claramente também, como filha, eu também queria dar assim, eu também queria dizer, ó, agora eu me sustento do meu trabalho, né? Agora eu me sustento no meu trabalho, né? Consigo, e enquanto isso não acontece, a gente vai se sentindo, né, incapaz, a gente vai se sentindo pequeno, né? Eu me senti assim muitas vezes ao longo desse período, né? Então, é sempre o medo financeiro, o medo de a pessoa não voltar, o medo de essa rotatividade não acontecer, né? Porque o desespero, gente, o desespero quando um paciente sai no início, assim, tu tá ali com 5 pacientes, e aí um saiu. Assim, meu Deus, agora eu só tenho 4. Eu tinha 5, agora eu só tenho 4. Esse medo já passou? E aí o medo...
E é um medo financeiro, porque pega no financeiro, mas também emocional. Ele foi embora. Será que eu não dei conta? Será que eu não fui boa o suficiente? Será que eu fiz alguma coisa pra ele ir embora? Será que eu não dei conta da história dessa pessoa? Será que ela não empatizou comigo? Será que eu fiz alguma coisa errada? Gente, isso, Como ele isso ontem é ir muito embora. angustiante. E me fazer sentir isso, né? Isso é muito angustiante no início, né? No início. Como foi no pra ti? início, gente. Ah, não. Aí depois de muitos anos de terapia, a gente continua um pouquinho com isso. A gente continua um pouquinho. Eu sinto que é bem melhor do que antes, Sim. mas eu já não me sinto tão cobrada quando alguém sai de pensar, não, fui eu que fiz a cagada, né? Mas eu fico pensando, não, mas agora todo mundo vai sair, porque vai todo mundo sair, vai acontecer isso. Na minha cabeça, eu até ri porque chega a ser curioso. Porque eu achava que eu tinha que estar totalmente pronta e vou trazer a palavra curada, porque não é a melhor palavra, mas eu acho que é a que mais pode transparecer o que eu quero trazer. Que eu achava, não, eu tenho que estar com todos os meus problemas resolvidos. A minha vida ela tem que estar alinhada. Eu tenho que estar tudo ok, porque aí sim eu posso ir pra clínica. Então eu me demorei muito pra ir pra clínica por conta que eu acreditava que eu tinha que, além de teoricamente, além de não parar de consumir conteúdo, assim, e me escolher numa abordagem, e eu achava que eu tinha que saber um pouquinho de várias coisas. Eu me experimentei em muitas áreas da psicologia antes de ir pra clínica e eu tinha isso em mente. Não, é porque eu tenho que saber tudo, porque a pessoa vai sentar na minha frente e eu tenho que estar ali pronta pra qualquer coisa. E aí, quando eu descobri, principalmente compartilhando com outras pessoas da psicologia, que esse dia nunca ia chegar, eu falei, tá, então eu preciso começar, né? E aí eu entrei pra clínica mais assim, mas no meu caso eu achava que eu tinha que estar pronta. Nossa, Me Mari, tirei totalmente a humanização, né? Eu falei, não, eu tenho que ser aqui uma máquina pra pessoa, e na verdade, não. Eu lembro de uma conversa que a gente teve sobre isso. Mas esse é um ponto, né? Assim, gente, nossa, a gente tem questões familiares, como qualquer outra pessoa, questão no relacionamento amoroso. E aí, às vezes, eu tava lá atendendo, eu pensava, gente... Porque eu tive uma paciente uma vez que me falou assim, nossa, Vanessa, o teu relacionamento deve ser muito perfeito, né? Quem conta? Cara dela. Conta. Gente, foi muito espontâneo, eu comecei a rir. Quase assim, ó, Que a gente, bom, nessa né? hora Foi a gente super tem que se importante, segurar né? pra dizer assim, então deixa eu te contar. Porque não, assim, acho que isso é diferente, acho que isso é meio confuso para as pessoas de pensar, né? Que a nossa vida privada é uma coisa, que o que a gente conhece, sabe, tem como conhecimento é outra, né? E nem sempre a gente consegue aplicar tudo que a gente estuda, tudo que a gente acredita. Até porque existe o outro, né? Não é Sim, só sobre, sim. né, garantindo a nossa parte e os conhecimentos, o outro também tem Mas do suas outro também existe a opiniões, nossa os história, a jeitos, nossa dinâmica. Eu estou falando uma coisa que não basta para ser psicólogo um conhecimento técnico, teórico, precisa muito do desenvolvimento emocional também. Sim. Muito. Então, toda a nossa base de atendimento está baseada, claro, no nosso desenvolvimento emocional. E aí é onde o bicho pega. Né? Porque não é algo fácil. Exige muita terapia para a gente conseguir não ficar cego no outro, né? Para a gente conseguir escutar, enxergar o que de fato o outro está demandando. E às vezes pega bem nossa história familiar. Nossa ferida, nossa história familiar. E assim, geralmente, né? O universo traz, eu ia do falar nada, isso. aqueles pacientes que a pacientes. gente está precisando, que a gente não quer olhar para essas questões, mas traz exatamente esses. Terminar o namoro, terminar o casamento, vai vir um monte assim, então, Isso. briguei. Um monte de gente terminou. Não, e vem. Vem. Eu lembro, gente, de um dia que eu estava ansiosa, estava esperando o resultado de um exame lá, de sangue e tal. Eu não costumo ser uma pessoa ansiosa, mas nesse dia eu estava ansiosa. A primeira pessoa que eu atendi no dia, ela chegou, sentou e falou, eu quero trabalhar minha ansiedade. Oi? Quê? Como assim? Nem trocamos um oi, né? A segunda chega e senta. Eu estou muito ansiosa hoje. Eu falei, Nossa Senhora. Cacete, né? Ou então, grupo terapêutico. Grupo terapêutico,
eles pegam o campo e eles conseguem trazer bem certinho o nosso tema, assim, bem... Eu falo, tá bom, entendi. Então, ser psicólogo é a gente se expor muito. Não tem, porque a gente vai levar isso para supervisão ou para o nosso terapeuta. Aí eu lembro, estava uma vez numa supervisão, aí eu tô num grupo, e aí trouxe um caso e tal. Daí, a Mônica, inclusive, daí ela olhou pra mim e falou, ele tá com uma transferência erótica pra ti. Eu falei, ai, meu Deus, transferência erótica, que eu falo com uma transferência erótica. Esse nome a gente já... E eu acho que tá uma conta transferência erótica. Eu falei, ai, meu Deus, que vergonha, eu tô com uma conta transferência erótica do paciente. O que eu faço com isso? E vergonha, né? Porque, ai, estão me olhando que eu tô com uma conta transferência. E até lidar com isso, até que ela falou, isso é ótimo, tá tendo transferências. Tem transferência, a clínica tá mexendo, tem relação, o negócio tá acontecendo, ele criou vínculo. Eu, então isso é bom que aconteça. Daí, ufa. Então, quando tem esse acolhimento também, e pares que são sensíveis, que escutam, que acolhem, que entendem, isso ajuda muito. E assim, acho que isso que é importante, né? Porque a terapia, para nós, isso é importante para quem está começando também, né? Porque não é fazer terapia para resolver os meus problemas, para não ter problemas para atender, né? Na verdade, é fazer terapia para entender também como sustentar isso assim, eu tenho problemas, né? E mesmo assim, eu tô ali sustentando esse meu lugar, que é profissional, e eu entendo que isso, a história do outro vai mexer em feridas minhas e eu vou ter que sustentar, vou ter que separar também o que é do outro e o que é meu, né? Porque isso é acho que essa é uma das coisas principais para entender, né? O outro tá trazendo uma coisa que eu entendo e eu sei, ai, vem cá, olha só, eu entendo. Não, né? Tem essa divisão, né? De assim, tá, eu tô vivendo a mesma coisa, mas a Vanessa, pessoa física, fica em outro lugar da sala, né? Essa divisão de papéis, ela é bem importante mesmo. Na clínica, e na hora de essa sustentação também é fora da clínica, né? Porque eu escuto muito dos familiares também, né? Porque tem essa ideia de que o psicólogo vai te ensinar a controlar as emoções, né? Primeiro que a palavra controle, ela já ó. Controle emocional já começa. Já começou errado. Controlar as emoções. Gente, eu falo assim... Vocês não me conhecem. Porque eu não vou... Mas no sentido de... Gente, eu não sei controlar as minhas, vou ensinar alguém a controlar. Mas até que ponto a gente quer controlar, né? Eu não tenho muito interesse. Eu só tenho interesse de saber que quando eu tô sendo imatura, eu estou sendo imatura com consciência. Entendeu? O ponto não é não ser imatura e não exagerar de vez em quando. É saber que eu estou exagerando. Se eu souber que é isso que eu tô fazendo, tá tudo bem. E não ter essa questão, esse repúdio em relação às emoções mesmo, né? A clínica nos ensina a olhar para nossa raiva, para nossa felicidade, né? Para nossa alegria, tristeza, enfim, todas essas coisas. Mas Gi, tu falou de transferência, né? Para quem não conhece um pouquinho sobre o que é a transferência, como é que a gente poderia explicar o que é uma transferência, assim, de uma forma, não sei se é possível, mas talvez... Resumindo, é quando tem, não é um deslocamento, tá? Quando tem uma representação simbólica para uma outra pessoa. Por exemplo, tem algo da minha mãe que não está muito bem resolvido, mas aí eu digo que é com a Vanessa e falo com a Vanessa de tal forma. É com a Vanessa, essa minha relação, esse meu conflito e tal, porque a Vanessa não tem nada a ver com a Vanessa, mas eu digo que é com ela. E aí eu começo a me relacionar com a Vanessa como achando, né, que tem alguma coisa lá, achando inconscientemente algo da minha mãe. É algo assim, de uma forma muito superficial explicando. Porque isso acontece muito na clínica também, porque quando a pessoa chega pra gente, assim, ela acaba idealizando também essas primeiras relações, né? Então, eu acredito que isso acontece muito também por conta disso, né? Nossa, eu fiquei com... E é natural ficar com raiva pelo nosso do nosso psicólogo. Na melhor das hipóteses, tu vai ficar com raiva. É bem interessante, na verdade. É normal tudo isso acontecer. E aí, às vezes, a gente acaba... Não sei como é que a gente pode mas mexe com a gente, isso. porque apesar de ser muito bom ter um paciente que pode, que eu acho que a questão é que pode sentir raiva de ti e voltar, né, para aquele ambiente seguro, a gente fica morrendo de medo, né? Também. Sim. A gente tem medo do que vai vir do outro, né?
E sustentar, e isso no início da clínica também é bem difícil de sustentar, né? É difícil. A gente, para mim era difícil no início também, às vezes fazer uma pergunta que eu sabia que ia abrir algo mais específico, e aí eu pensava, tá, mas e se a pessoa não gostar daquela pergunta? E se eu bater numa ferida que a pessoa ficar com raiva de mim? A gente vai tendo que trabalhar muito essa parte narcísica, né? Assim, a gente vai ter que sustentar também o que é do outro, né? E isso é um processo também, pra gente aprender a fazer isso como psicóloga, assim, né? Porque é isso, é interessante, é importante que em algum momento o paciente tenha raiva do terapeuta, porque isso significa que a gente mexeu também em alguma coisa ali, e, enfim, né? Tem a ver, às vezes tem uma transferência que a gente precisa olhar, mas sustentar essa raiva também, assim, o outro tá com raiva de mim, né? Nossa. Porque entra pro nosso... Isso, pra nossa dói, né? ferida narcísica, né? Dói, e aí separar de entender também que isso tem muito mais da história do paciente, de quem ele, né, ali, das questões dele, do que necessariamente com a gente. Claro, pode ser que a gente faça alguma coisa que deixe o paciente com raiva de fato na relação. E que a gente pode erre também, né? A gente e erra na aí, intervenção, no isso. timing, acontece. E que esse paciente se sinta vinculado o suficiente para trazer isso e trabalhar, mas no início é bem difícil, né? E o erro é tão bom. Das vezes que eu errei, assim, e a pessoa veio, e a gente pode conversar sobre a intervenção que eu fiz, como ele recebeu, o que aconteceu. Nossa, a clínica anda muito, dá uma mudança na pessoa. Nossa, eu lembro de uma pessoa... Fortalece muito o vínculo, né? E nos mostra mais humanos também, né? Os medos dos psicólogos. Esquecer alguém, né? Esqueci da agenda, a pessoa foi lá. Aconteceu 2 vezes comigo. 3 vezes, na verdade. E 2 foram com a mesma pessoa. A mesma pessoa, 2 vezes seguida. 2 vezes seguida. Um mês e no mês seguinte. Esqueci a mesma pessoa, gente. A probabilidade disso acontecer era muito pequena. E aí, a pessoa veio, ela não foi com raiva de mim. Falei, como assim? Esqueci de ti 2 vezes. Não estás com raiva de mim? Eu errei, esqueci de ti. E a gente pôde trabalhar tanta coisa da vida dela, do porquê que ela não fica com raiva das pessoas, que foi ótimo. Então, na hora, putz, esqueci da pessoa. E aí foi ótimo isso aconteceu. Então, o erro, às vezes, dá errado para dar certo. E a humanidade. E de também não ser a boazinha, né? Porque a gente tem um ideal de que não, porque o psicólogo vai me acolher sempre, vai nunca ser vai sempre, errar, não. nunca vai... E aí a gente sair desse lugar do tipo... Não, na verdade, não. Na verdade, eu tô também aqui pra te colocar alguns limites, pra falar algumas coisas. Aqui não é um lugar que pode tudo, né? E aí quebra a idealização. Porque a idealização é uma ilusão, né? E a pessoa coloca os 2 pés no chão. Opa, a vida não é assim, né? É diferente. Frustrar, né? É frustrar. Então, a pessoa consegue... Opa, peraí. Até a pessoa que eu colocava lá naquele lugar de idealização, de perfeição, não é tão assim. Possibilita muitas vezes de a gente trabalhar algo que é da forma como a pessoa se relaciona, né? Eu tive uma situação recente até, vocês vão entender o que eu vou falar agora. Eu sou péssima de WhatsApp. Péssima, vocês sabem disso. A gente sabe. Todas vocês sabem disso. Eu sou péssima de WhatsApp, assim. E claro, né, eu sempre falo que se acontecer alguma urgência, alguma emergência, eu fico à disposição. Se eu não ver na hora, né, a pessoa me ligar e tal, se eu não ver na hora... Mas isso, claro, eu fico muito atenta para situações emergenciais dos pacientes, enfim. E aí, teve uma paciente que veio, em alguma situação, assim, me dizer... Nossa, tu é bastante sucinta no WhatsApp, né? Assim, porque às vezes eu respondia e ela achava que eu era muito sucinta, assim, né? E às vezes ela achava que eu tava, sei lá, sendo grosseira ou de alguma maneira. E ela trouxe isso pra sessão, né? Porque ela falou, tu é muito diferente na sessão e no WhatsApp. Ela falou isso pra mim. Eu falei, sim. E aí ela... porque daí acho que naquela semana ela tinha mandado uma mensagem e aí ela me perguntou... tu... Não lembro exatamente o que ela perguntou, mas se eu tinha ficado irritada ou se eu tava, né? Alguma coisa...
E aí eu pude também, assim, me expor para ela um pouco e dizer, olha, essa é, né, até brinquei, eu falei, eu sou péssima de comunicação de WhatsApp, se tu conversar com qualquer pessoa que convive comigo, vão te dizer a mesma coisa, né? E aí também a gente, só que depois a gente levou isso pro modo dela se relacionar, né? Para como ela rapidamente, quando a pessoa responde ela de uma maneira um pouco diferente e tal, ela rapidamente vai pro lugar de que a pessoa não gosta dela, de que a pessoa. Então, foi muito legal porque a gente trouxe uma percepção que ela teve da minha diferença de comunicação na sessão e no WhatsApp, só que a gente também conseguiu olhar um pouco para ela a partir disso, né? De como é a forma dela se relacionar com as pessoas em relação à comunicação, em relação a isso, né? Eu queria pegar um gancho anterior, Vanessa, que você trouxe lá atrás da instabilidade, né, da inconstância, que às vezes uma pessoa vai embora e fica aquela instabilidade financeira, aqueles medos, principalmente no começo da clínica. Mas hoje, como que é? Como que vocês lidam com essas instabilidades quando a pessoa vai embora? Em termos financeiros e emocionais também. Eu vejo que é muito importante a gente olhar para isso, até para dar essa liberdade para o paciente, né? De não ficar prendendo ele por essas questões. Então, hoje, eu consigo entender esse movimento e ser mais tranquilo, mas para mim volta pelo medo de estar errando, assim, sabe? Com o paciente, do tipo, hoje o meu medo maior é em às vezes, será que eu fiz alguma coisa errada, do que propriamente deixar ele ir, assim, por conta disso. Eu tenho casos e casos hoje. Acho que hoje eu, assim, essa é uma questão que eu vou ser bem sincera, é uma questão um pouco mais tranquila pra mim. Claro, eu tenho o movimento da minha clínica, ele é aquele movimento normal, assim, né? Acho que, sei lá, se 3, 4 pessoas saírem juntas e talvez eu dê uma assustada. Mas hoje, um dia saiu alguém, mas aí daqui a pouco entra outra pessoa, então é aquele movimento muito é, é, tranquilo, assim, mantém uma consistência ali, né? Uma coerência. É, eu ia, por muito tempo eu fui bastante para esse lugar de onde é que eu errei, né? E hoje eu vejo que depende muito do paciente. Depende muito da relação, do vínculo. Se é um paciente que eu acho mais difícil de vincular, essa culpa já bate mais. Se é um paciente que tem bastante vínculo, mas eu vejo que realmente, sei lá, aquele paciente teve É um inclusive uma momento recente dele. que ela tava comigo já, acho que uns 4 anos. E daí ela falou: "Ai, Vanessa, olha, eu vou dar um tempo, né?" E eu falei: "Vai." Né? Assim, acho que também, às vezes, a pessoa tá querendo experimentar esse processo com um outro terapeuta, então hoje eu também entendo muito mais isso e fico muito mais tranquila nesse sentido, mas depende da relação, porque tem. E acho que isso é importante a gente olhar também, né? Tá consciente o Mas tempo inteiro. e também olhar de que é muito diferente para cada paciente, né? Assim, a gente vai ter pacientes que a gente vai ter muito mais segurança nesse vínculo, vão ter pacientes que a gente, assim, sabe aquela coisa difícil, de parece que o paciente não vai, e aí tu não sabe se é tu não sabe se é o paciente, não sabe se é o vínculo, tu não sabe o que que é, então tem pacientes que a gente, porque às vezes batem em coisas que são nossas, né? Às vezes tem eu sei mais ou menos os pacientes que eu tenho mais facilidade de vincular e geralmente também tem algumas coisas parecidas ali entre eles, tem um perfil, né? E tem o perfil que eu acho bem mais difícil de vincular e que eu sei que eu tenho que também trabalhar mais nisso, enfim. Mas tem paciente que a gente sabe que vai embora, né? Isso, tem. Mas hoje eu acho que esse medo já diminuiu bastante. E hoje tem essa questão, assim, hoje eu consigo perceber que depende muito do caso. Acho que a minha questão é muito parecida com a Vanessa, de, na parte emocional, depender do caso, mas em geral eu também fico. Eu tendo a ser mais tranquila, mesmo se eu erro, porque a maioria das pessoas que vai, no início, por exemplo, de algo que assim nem chegou a vincular, meio que tu já sabe que não, que vai, né? Que não vai vincular, então meio que ou seja, pelo perfil de paciente que às vezes não bate, porque eu acho que tem terapeuta para todo mundo e tem paciente também para todo terapeuta. É um pouco mais tranquilo. E quando são pessoas que estão há mais tempo, também, porque se estão há mais tempo é porque a gente vinculou. Então, não tende a ser algo porque a gente fez algo de errado. Mas eu me preocupo sempre com a parte financeira, assim. Embora o fluxo da clínica aconteça exatamente como a Vanessa falou. A gente sai e aí tu pensa, ixi, ferrou.
aí logo, de repente, vem 2, né? E aí o negócio tem uma estabilidade que eu... Porque as pessoas falam muito, né? Ah, esse autônomo é muito instável. Só que depois de um tempo, existe uma estabilidade. É uma Uma estabilidade... estabilidade dentro da instabilidade, né? porque assim... Claro, janeiro, muitas vezes tu ganha um pouco menos, né? Essa época do ano, janeiro, fevereiro, porque as pessoas entram de férias, ok, mas não é gritante, assim. Existe uma estabilidade ali, né? Que pelo menos tu sabe que tanto tu vai ganhar, assim, né? Por mês. Acho que isso, na parte financeira, acontece. Daí, na parte emocional, é um pouco mais tranquilo. Claro que tem a grande cobrança quando a gente erra, ainda vem, assim, mas hoje ela vem diferente, eu acho. Acho que ela vem mais prática até, né? Tá, fiz besteira aqui, o que que eu vou fazer? Vou marcar uma supervisão. Não tô entendendo, tô olhando, tô ficando irritada, o que que eu vou fazer? Tu já fica mais resolutivo, eu Ou acho. tá muito cansativo, né? Às vezes é aquela. Eu tive algumas experiências nesse sentido também, de que, assim, muitas vezes tem alguns pacientes que entram e eles mesmos demoram para conseguir realmente entrar, para conseguir te entregar alguma coisa, para vincular. Então, eu acho que hoje já tô bem melhor nisso também, aprendi um pouco a entender que também tem um tempo desse vínculo, né? Não é... Porque às vezes eu escuto das pessoas assim, ai, mas eu já fiz 2 meses de terapia e não sei, não mudou muita coisa. Às vezes a minha vontade... Claro, né? Eu não falo tudo que vem na minha cabeça nessas horas. Mas às vezes é assim, gente, 2 meses... 2 meses tu tá conhecendo ainda, né? Tu tá ali, conhecendo, confiando ainda. Pensa numa amizade, né? Quanto Pensa numa tempo... vida. Pensa que tu demorou, sei lá, 30 anos pra ser assim, tu quer resolver. Não, mas eu digo pra vincular mesmo Sim. com o psicólogo, né? Pensa numa amizade, sei lá, uma amizade a gente constrói. Demora pra tu confiar na pessoa, pra tu conseguir te mostrar vulnerável, pra tu entender, tá, eu posso confiar nessa pessoa? Posso contar certas coisas? Essa pessoa vai guardar meu segredo? Vai... E a terapia tem muito disso, né? Então, assim, claro, terapeutas não são amigos, eu só usei uma analogia. Mas eu acho que é desse tempo de construção da relação, porque como é uma profissão, acho que as pessoas têm esse imaginário de que vão trazer um problema e a gente vai entregar resolvido, né? Assim, não, ó, eu tive uma moça uma vez que veio no estágio, isso, gente, era uma das primeiras pessoas que eu tava atendendo. Ó, ela veio assim pra mim. Eu tenho um problema no meu trabalho, porque eu nem lembro qual era o problema, tá? Mas ela trouxe o problema muito, muito resumido. Aí eu tenho esse problema no relacionamento e eu tenho esse problema com a minha família. E trouxe os 3 problemas resumidos, isso em, acho que 10, 15 minutos de sessão, tá? E ela falou, agora me diz o que eu faço. Eu juro pra vocês, tá? Eu juro pra vocês. No auge do meu estágio, né, assim, nervosíssima, porque imagina, né, o que eu vou falar pra essa criatura agora? E aí eu fui, né, com toda a minha, bem polida, dizer, não, olha só, o processo não funciona assim, né? Eu preciso saber um pouco mais, queria te conhecer um pouco mais, e aí a gente vai entrando nos assuntos mais a fundo. E ela falou assim, não, mas assim tu não vai me ajudar. Gente, com meia hora de sessão, ela levantou e foi embora, tá? Nossa. Eu fiquei... meus medos no início da clínica. Não, mas embora. o Adriano era meu supervisor na época, ele falou assim, pronto, Vanessa, tu viveu o pesadelo de todo terapeuta, agora tu não precisa mais. Enfrentar, se tá vivo, vai conseguir. Se não foi você. Não Isso. foi. E aí, claro, né, eu tive alguém ali muito humano também pra me dizer... O que tu como tu conseguiria fazer alguma coisa, né? Até porque, na verdade, ela tinha vindo obrigada pela namorada. Então, assim, ali ela já tava vindo obrigada, porque as duas tinham... basicamente, a namorada botou ela contra a parede e disse, olha, ou tu vai fazer terapia, ou eu não quero mais. Ela vai dizer que tentou, Então, tinha uma né? série de questões ali. Mas a hora que ela saiu, gente do céu, por um lado, eu dei graças a Deus que ela saiu, porque eu não sabia mais o que fazer. E por outro, eu pensei, meu Deus, né? Eu não consegui ajudar essa pessoa. E isso que você tá falando, Vanessa, é importante porque não é porque a pessoa tá vindo fazer terapia que ela sabe o que é uma terapia. Exatamente. Às vezes na maioria das vezes, tem que explicar para ela como acontece a terapia. Às vezes ela não sabe, tá, o que eu falo, como que acontece, qual o processo. As pessoas não sabem. E a gente tem que ensinar e explicar para elas. E junto a isso, a gente está vivendo hoje num outro tempo, né? No tempo da rede, que é tudo muito imediato e rápido e fluido.
E aí o tempo da terapia é um outro tempo. A construção de vínculo é um outro tempo. Principalmente da terapia relacional, né? Que eu acho que todas aqui compartilham. E aí pode ser que as pessoas estranhem, tá? Como assim? Não é toque de caixa, não é resolvido assim no superficial. Então a gente, na verdade, nada contra a maré, contra a corrente. Porque é sempre um outro tempo que a gente tá. E a pessoa vai sentindo isso, vai sentindo, vai entendendo. Então a gente está lá também ensinando como se relaciona, como se vincula. É por isso que a gente tem que estar bem para saber se vincular também, saber se relacionar também, que a gente está ali como um espelho para a pessoa, né? E ela vai tendo a gente, que nem eu falei antes, né? Tem meus terapeutas atrás de mim e eles vão colocando a gente também dentro deles. E sabendo, assim, aprendendo a segurar essa ansiedade do outro, que por muito tempo foi a minha também como terapeuta, né? Porque eu também me colocava nesse lugar muito de que, assim, eu não tô resolvendo o problema da pessoa, né? A pessoa não tá melhorando, não sabe o que fazer, assim, mas não sou eu que vou resolver, né? Então, precisa também sustentar essa ansiedade, né? De quem vem nos procurar. Inclusive, o nome do nosso projeto surgiu desse lugar, né? Porque a pergunta que acho que todo terapeuta mais escuta tá, e o que que eu faço com isso? Né, assim, O que eu faço com essa informação o que você que eu acabou de faço me com dar isso? sobre mim? Né? E aí, inclusive, o nome do projeto surgiu por isso, né? Porque realmente, assim, o tempo da terapia, e principalmente da terapia relacional, é um outro tempo, né? Que exige sustentação. Porque são tantos dilemas, tanto éticos ou do consultório, tantos conflitos, tantas perguntas que a gente faz que esse nome veio a calhar, né? O que fazemos com isso? Porque não é algo fácil, é sempre tudo muito... Sim. Até a questão financeira na sessão, o que para cada um representa o dinheiro, o estar ali, o terapeuta. Então, é sempre tudo muito questionado. E o que fazemos com isso? Porque não tem resposta pronta. Não tem, infelizmente, não tem um mapinha ou um protocolo que a gente gostaria muito. Não tem, claro, tem algumas bases teóricas que nos ajudam, mas é muito ali na relação, na construção, na troca. Isso é uma coisa que no processo da clínica também é muito interessante, assim, né? Porque eu saí da graduação achando que a teoria é que ia sempre me dizer o que fazer, né? Então, a gente está sempre buscando as respostas, né, na teoria. Então, um paciente vinha me perguntar, o que que eu faço com isso, né? Vinha com um problema, eu ia tentar buscar na teoria a resolução daquele problema, né? Ah, tô com ansiedade, ou tô com depressão, ou tô com alguma coisa, ou veio com um diagnóstico, ou veio um problema. E aí, eu por algum tempo, assim, eu ficava assim, mas onde que eu acho isso? Onde que eu encontro isso na teoria, né? E, na verdade, acho que esse foi um processo também interessante que construiu a clínica que eu tenho hoje, é que essa resposta, ela não existe. Primeiro, não é a gente que vai dar essa resposta ela não existe, mas a gente vai dando a resposta no vínculo, né? Assim, a resposta está no vínculo de como a gente sustenta aquela relação, porque a terapia relacional, ela tem muito disso, né? Na verdade, a pessoa vai olhar para as relações dela, para as dinâmicas, e vai também construindo alguma coisa a partir desta outra relação que também vai sustentar algumas coisas que são dela, né? Até porque eu acho que a cartilha teórica, ela não abarca todo mundo, né? As pessoas são diferentes também. A gente tem que lidar com pessoas de personalidades diferentes, com jeitos diferentes, e que o que é vínculo e expressão de vínculo para que vai ser uma coisa mais acolhedora, mais, né? Sim. Carinhosa, para o outro vai ser estar ali e conseguir sustentar a ida à terapia toda semana. Porque é muito fechado, tem muita dificuldade de sentir, de falar as coisas, né? Então, a gente vai indo aos poucos sabendo o que precisa para chegar lá, e aí é olhar para o outro. E Gito tava falando sobre o sustentar e a gente, né, tava falando sobre a gente falando sobre sustentar a clínica, tem sempre esses dois lados, né? Daí tu trouxe a questão do financeiro também, né? Que é isso que nos faz viver de fato da clínica. E eu fui para um lugar meu, resgatando um pouquinho a minha trajetória, porque eu digo que o meu jeito que deu a minha profissão. Então, o meu jeito, assim, mais acolhedor, esse meu jeito mais empática desde pequena, foi o que me levou para psicologia. E hoje
eu escolhi ela e como pra ficar, né? E aí, o cobrar pra mim durante muito tempo foi bem difícil, assim. Porque na minha cabeça ficava, não, mas eu sou aquela pessoa que escuta, que acolhe, eu já tenho isso, e aí como que eu faço esse movimento? E eu acredito que muitas de vocês compartilham, muitos dos psicólogos compartilham disso. Ah, não, eu vou pra psicologia porque é a profissão que eu quero. Não, o nosso comportamento, o nosso jeito vai levando muita gente pra psicologia, né? E aí eu vejo que a questão do cobrar também vai muito por esse lugar, assim. Porque cobrar dá limite, né? E a gente tem medo de dar limite. E acho que tem uma coisa também, assim, da própria profissão em si. Acho que todas as profissões que têm esse lugar do cuidado, né? É algo muito social, até, eu diria, né? Porque, enfim, desde a graduação já vinha também todo um questionamento, assim, como que tu cobra para cuidar do outro, né? Assim, isso é um tema, é um ponto que... assim, não sei como isso se criou na história, mas a psicologia tem uma coisa meio da trajetória, assim, de a gente começa numa clínica social e aí cobra pouquinho, daí vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até a gente encontrar um valor que tá, não, agora, né, eu tô conseguindo realmente cobrar esse valor. Porque, e parece que vai se construindo justamente nesse lugar, assim, de quanto mais eu vou me sentindo uma boa psicóloga, parece que mais direito eu tenho de cobrar. Não que isso seja o correto, acho que tem várias questões até bem questionáveis nisso. Mas, ao mesmo tempo, assim, vem de uma lógica, acho que muito, para além só individual, mas muito dessa lógica do cuidado, assim, né, de que é uma profissão que como é que tu vai cobrar para cuidar do outro, né? Para ter esse olhar para o outro. Então, eu vejo bastante gente com dificuldade de cobrar. Eu também tinha dificuldade de cobrar. Hoje isso já não acontece mais, Mas porque tem acho muita que gente também... que tem medo de receber a cobrança também, né? Quando Isso, recebe a sim. cobrança, tu vê às vezes comentários de pessoas fazendo cálculos, mas por que o psicólogo precisa cobrar R$ 300 a sessão? Olha só, e aí faz um cálculo todo para dizer que não, é só tu atender 40 pessoas por semana por R$ 70. Porque tem esse imaginário de que a gente não pode também almejar grandes salários, né? Também tem isso. E um imaginário de que a gente consegue atender 40 pessoas por semana, assim, individualmente, né? Não tô falando de grupos, porque daí já é um outro contexto. E que a gente consegue fácil esses pacientes, esses 40 pacientes na semana, e que a gente não tem nenhum investimento por trás, né? Imagina se vincular com 40 pacientes. Meu Deus, gente. Se vincular, porque se vincular é colocar energia no outro, é se importar, é estar junto, deixar o outro adentrar também. Isso é impossível. Não tem como. 40 pacientes, daí é toque de caixa. Pega um, atende o outro, atende... Não tem como. A qualidade disso, A né? qualidade. Tem pesquisas que mostram que o ideal é de 20 a 25 pacientes por semana no máximo. Senão a gente não dá conta. E a gente adoece também. Sim, Né? sim. Tem estudos que mostram estresse pós-traumático secundário, porque a gente lida com pessoas com trauma, com dores, com sofrimento. Claro, trazem notícias boas também, mas a maioria vem com questões muito difíceis, né? Mudanças querem fazer, e a gente sente junto. A gente tá lá e vai vivenciando e sentindo, então a gente adoece se atender tantas pessoas durante tanto tempo. E aí uma metáfora que é pra gente poder botar a máscara de oxigênio no outro, a gente precisa estar primeiro com a máscara na gente, né? Então a gente tem que estar se cuidando, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar se sustentando de várias formas que a própria palavra fala, para poder também auxiliar o outro nessa sustentação. Isso é o investimento, né? E isso é uma coisa que, não sei como foi para vocês, assim, mas no início da clínica, eu também fui tendo que me adequar e entender como é que era o meu horário de trabalho, por exemplo. Porque somos autônomos, a gente não tem que bater ponto, a gente não tem hora para entrar, hora para sair, né? Então,
assim, tá, e aí? Quantos eu atendo por dia, né? Como que funciona o meu horário? Porque aí depois a gente também vai entendendo que não são só os horários de atendimento. Não. Tem outras coisas por trás. Tem estudo, tem organização financeira, tem a organização burocrática, de agenda, enfim. Então, tem uma série de organização de relatórios ali que a gente também vai fazendo. E isso geralmente está junto com o estudo também, né? Mas eu tinha essa ilusão no início, e eu lembro de ter essa ilusão, de que eu ia ter que trabalhar 8 horas por dia. Porque esse era o esperado, esse é o esperado da lógica social, né? Então, assim, não, tem que trabalhar, atender. E aí, o meu trabalhar na minha cabeça, na época, era atender 8 horas por dia. Ou seja, eu ia atender 8 pacientes por dia. Hoje eu vejo que atender 8 pacientes por dia é inimaginável, gente. Ou tá muito cansado no final, ou tá super aquecida. Exatamente. E aí a última pessoa vai se dar mal, que a gente tá Vai. lá a milhão já, estimulada, porque de um dia inteiro. Então, não dá mesmo. E tu entender essa diferença de outras lógicas de trabalho também leva tempo. Porque eu lembro que teve uma época que eu tava muito rodeada de amigos e pessoas que eram tudo CLT, né? Então, aí, quantos tu atende por dia? Eu falava 4, 5. Ai, nossa, eu queria essa vida. Que vida boa. Que vida fácil, que vida... Gente, isso... E no fundo, hoje isso já não acontece mais pela consciência que a gente vai criando, mas isso no início, eu parei de falar quantas pessoas eu atendia. Porque eu me sentia culpada. Eu vivia essa culpa, assim, de... será que eu devia estar atendendo 8 pessoas por dia? Será que eu realmente estou vivendo uma coisa fácil aqui? Não, só que daí também, é claro, né? Muita terapia, levando isso para terapia. E eu lembro até hoje do dia que a minha terapeuta me falou assim... Vanessa, é difícil sustentar a clínica. Ela me falou isso. E na época, eu não sei se eu tive tanta consciência de como eu tenho hoje dessa frase, né? Mas eu lembro que isso foi também se construindo, essa consciência que eu tenho hoje. Porque sustentar a clínica não é só o financeiro, mas sustentar a clínica é, inclusive, sustentar essa vida autônoma, os horários... Os limites que a gente dá, Os né? limites que a gente dá. Posso atender 5 pessoas por dia hoje. E é isso, que é a minha condição física, emocional. E isso também é construído, né? Porque, assim, pra gente atender 5 no dia, a gente tem que ir aprendendo a atender 1, 2, 3, 4, 5. Porque no início, gente, eu vou dizer pra vocês, eu atendia 2 pessoas e eu saía acabada. Por isso que a gente volta no início, né? O início da clínica, na melhor das hipóteses, né? No melhor cenário, ele precisa ser com pouca gente. Né? Porque senão a gente tá vendo essa... É porque, como tem tudo muito acelerado dentro das redes sociais, as pessoas vêm com promessas, né? Como encher sua agenda, como não sei o quê... Como ter uma agenda cheia. Como que eu enchi minha agenda com 6 meses de formada. E eu falo, meu Deus, como que eu ia aguentar ter a minha agenda cheia com 6 meses de formada, não saber o que fazer? E o que é uma agenda cheia, né? Sim. Mas geralmente as pessoas até colocam essa margem, assim, de 20 pacientes por semana. Mas tá no início da clínica. Vocês caíram nesse golpe também? Eu não. Eu caí na época. Mas é porque na minha época isso não tinha. Na minha. Mas é que não tinha, não existia. É que no início da clínica, pra mim, caiu também ali 2 anos depois, né, do início da minha clínica, mas caiu em 2020, pandemia, né? E aí, assim, milhares de cursos online pra fazer, e eu caí nesse golpe, gente. Até eu ver 2 vídeos desse golpe e eu falar assim, não, isso aqui não é real, não tem sustentação, como. Assim, pra isso, não tem como. Mas eu também eu acho que eu só não caí porque não tinha esse assunto rolando na internet. Na época, o Instagram só era foto. Sim. Com um filtro que tu nem conseguia ver a cara da pessoa, era isso. Tô entendendo que esse processo de segurança emocional, segurança financeira, foi dando uma certa estabilidade para vocês ficarem mais seguras no cobrar, né? E o que vocês consideram que é um preço justo hoje, um valor justo de cobrar na... Você tá falando de valores mesmo? De valores, o que é um preço justo? Eu acho que é o quanto vale a tua escuta, né? Tá. Mas aí isso é muito particular. É muito particular, Porque o conselho dá uma tabela, né? Tem eu acho que é 230, 240 o mínimo, a média é 315, mais ou menos isso, e o máximo é 300 e alguma coisa. O conselho, e não é do nada que um conselho dá esse valor, né? Ele tem um porquê estipular isso.
Se a gente é autônoma, você tem que ganhar o 13º, férias, taxa de urgência, fora todos os supervisão, terapia e todos os gastos que a gente tem para manter um consultório. Então, esse valor não é do nada. Então, isso é só um valor que a gente tira para manter o consultório. Sim. Fora o nosso salário que a gente precisa para sobreviver, para fazer nossas coisas. E aí eu acho que isso vai sendo muito particular, porque a gente também vai estabelecendo, né, assim, todas essas necessidades, né? Então, claro, e aí cada um tem as suas necessidades, então eu considero uma conta bem real, né? Assim, quais são os meus gastos por mês, quanto eu preciso por mês, enfim. E aí, assim, claro, o valor justo é um valor que realmente, minimamente, eu vou conseguir me sustentar dessa Minimamente clínica, né? não, também. Não, mas eu digo assim, pra gente conseguir, claro, nessa construção, né? Não, sim. O minimamente, uma hora ele deixa de ser Ele um deixa, minimamente. não precisa mais ser Sim, mínimo, mas eu acho que sim. para início é diferente, assim, todo Ah, mundo sim. começa de algum lugar, assim, eu sei que, de saber que, assim, a gente não vai começar lá, a gente pode até cobrar R$200, né, no início da clínica, mas a gente não vai encher. Mas é muito Enche, difícil sustentar R$200 por sessão no início da clínica. Ah, é difícil, É muito difícil. Mas, assim, eu acho que isso, toda profissão, a grande maioria vai ter que Sim. lidar com esse início, né? A gente tem que enfrentar que é assim, todo mundo foi às duras penas aumentando seu salário, Sim, aumentando sim. o seu valor, aumentando a sua possibilidade de atendimento. Ninguém começa lá de cima, né? Ninguém Não, começa lá ninguém. de cima, né? E pensando nisso, pra gente já Nem deveria, né? Também. caminhando aqui para um fechamento, a gente vai pedir algumas dicas para vocês, né? Uhum. Que dicas, sugestões vocês dariam para quem está começando? R. R é bom. Errar. Eu acho que as Supervisão. eu acho que pra mim a coisa que hoje eu vejo que mais construiu a minha clínica foi buscar a rede de apoio. Eu tava Rede. pensando nisso. A rede, E grupos de grupos de estudos. estudo se enfiar nisso. Claro, né? Assim, eu fiz isso de forma até inconsciente, assim, que eu falo, eu fui indo, na verdade. Mas se eu digo que tem uma coisa que deu certo na minha trajetória, que eu repetiria e que eu aconselho todo mundo que eu vejo no início a fazer procure grupos, rede de trocas, principalmente, porque acho que esse lugar de muita insegurança, se tu trocar com as pessoas, isso muda muito, assim. Tu vai vendo que, opa, não sou só eu que tô nesse barco, né? Não sou só eu que acho difícil atender, porque a nossa ilusão é que pra todo mundo tá muito fácil, que todo mundo tá muito bem. E tu vai ver até o coleguinha que tu acha o máximo e acha maravilhoso, tem as suas inseguranças, né? Então, supervisão, te cercar de bons profissionais que tu vê, assim, olha, esses profissionais, né, eu me identifico, e, assim, não se prendam tanto à questão uma outra dica que eu daria é a abordagem, né? Assim, hoje eu faço, inclusive, grupos com pessoas de várias abordagens, psicodrama, tem gente que é da psicanálise, tem gente que é da Gestalt e tal. E acho que a gente também aprende muito, né? Com outras teorias, outros estudos. A gente tem um grupo que também estuda psicanálise juntos. Então, essa divisão na graduação, ela atrapalha um pouco, no meu ver, E né? no Essa início divisão tão também. categórica. Mas no início também, porque eu acho que a gente não sabe escolher muito bem. Então, tá em grupos diversos, de diferentes abordagens, talvez te dê uma luz, porque a gente vai ter que estudar mais, seja uma abordagem ou outra, seja duas ao mesmo tempo, mas a gente vai ter que aprofundar alguma coisa, né? Claro, todo mundo tem uma base, Tem né? uma base. Que é... Mas às vezes a gente escolhe essa base muito cedo, porque a gente Aham. sabe muito pouco na faculdade sobre Sim. isso. A gente vê um apanhado, assim. Sim. E não enche a agenda também, eu acho que é uma ótima dica. Na verdade, não caí nessa... Não cair nessa, assim. Mas eu acho que a dica mais valiosa foi a que a Vanessa falou. Os grupos fazem toda a diferença. Grupos e supervisões. Falando ali do R, né? Na verdade, é porque é pra sair desse ideal que a gente vai sair da faculdade sabendo tudo. Então, é sair entendendo que a gente vai errar, né? E aí, com esse pensamento do tipo, beleza, ok, eu vou errar ou eu vou fazer alguma coisa aqui.
como que eu posso atenuar ao máximo isso, né? Então, como é que eu posso sair desse lugar do tipo, eu sei tudo, né? Para o lugar do tipo, ok, eu aprendi até aqui. Não preciso ter a resposta pronta. Não preciso ter a resposta. Obrigada. E então, a partir disso, como que eu vou atenuar esses erros, né? Eu penso que é sair desse perfeccionismo que é o narcisismo, né? Que é eu sei tudo ou eu não sei nada. Que é tudo do lado da mesma moeda, né? No final das E contas. porque a gente vai muito pra esses dois lados. Não, então eu sei na frente da pessoa, então agora eu sei tudo. Não. Na verdade, eu tô aqui, humana, entendendo que em algum momento eu vou precisar pedir ajuda. E essa ideia de que tem que passar a imagem de que sabe tudo, né? Assim, porque hoje eu também abri mão dessa ideia. Porque às vezes tem coisas que a pessoa me pergunta, eu falo, vamos descobrir junto? Eu também não sei a resposta, né? Sim, porque a gente não sabe mesmo, né? E geralmente é ainda mais a resposta sobre o outro, sobre a vida do outro. Então, às vezes eu até brinco com os pacientes, eu falo assim, olha, tu sabe mais da tua vida do que eu. Então, como é que eu vou saber uma resposta pronta, né? Seria muita audácia minha, eu brinco. Mas acho que, assim, das dicas principais, né? Seriam essas. E que a clínica não se constrói de um dia para o outro, de uma hora para outra. A gente não se constrói psicólogo, psicóloga, de um dia para o outro, de uma hora para outra, né? E pensando em sucesso na clínica, eu vejo que é não desistir. Acho que o sucesso da clínica pra mim é não desistir dela. Vocês já pensaram em desistir? A não ser que tu não goste. É importante também a gente saber sustentar e ver o que a angústia te diz, né? Mas acho que sim. Mas acho que isso é interessante, né? Vocês já pensaram em desistir? Em algum momento? Eu já achei que eu precisava desistir, mas eu nunca quis. Né? Porque eu fiquei com muito medo de não dar certo. Mas eu nunca quis. Tugi? Não, eu nunca pensei. Não. Eu sempre tive dois grandes desejos, que era a clínica e a academia, né? E fui. E fui. Então, nunca pensei em desistir, não. Tu, Mário? Já. E aí, por isso que eu digo, né? O sucesso na clínica, pra mim, é não ter desistido. Ainda que eu não esteja com a clínica que eu almejo, eu penso do tipo, não desistir pra mim. Mas o que é também ter a clínica que almeja, né? Porque isso é muito. Porque uma é hora. Que faz movimentar. Mas uma hora a clínica chega lá e tu fala, então agora eu quero supervisionar. Agora eu quero dar aula. Sim. Agora eu quero fazer outra coisa. Tu vai precisar movimentar. Quando tu chega lá, tu vai querer um pouquinho mais. A base da insatisfação saudável é esse movimento. Eu fui pro lugar de desistir algumas vezes, mas muito também nessa perspectiva de, será que não tem uma coisa que me faça ganhar dinheiro mais rápido? Né? Assim, que eu me sustente mais rápido, que chegue num certo objetivo, mas eu nunca consegui. Aí é que tá o ponto, né? Assim, eu às vezes pensava em algumas crises que a gente tem existenciais da clínica, mas eu nunca consegui desistir. Nunca consegui, assim, sempre foi uma coisa que... Tanto que, e é interessante, porque na graduação eu não pensava em fazer clínica. Pelo contrário, eu pensava em ir para política pública, para hospital, eu tinha certeza que eu ia para algum desses âmbitos, assim. E aí tinha que fazer estágio em saúde, e aí era o clínico ou hospital, só que daí o hospital teve algumas questões ali. E eu fui pra clínica, né? Eu falei, vou experimentar, porque tal, acho que eu vou usar isso em outros espaços também que eu ocupar. Gente, foi um negócio, assim, que eu me encontrei, foi uma paixão, assim, um negócio... E o que é sucesso na clínica pra ti? Eu não sei. Eu vou começar a responder, depois a Vanessa pega. Estava pensando nisso, Mari, que acho que sucesso é quando me sinto segura e apropriada de conhecimento teórico, relacional. O sucesso é quando, sabe, já passou por um certo desenvolvimento emocional, que as coisas estão estáveis, não estão tão estáveis, quando... eu vejo que os pacientes vêm e ficam e se sentem seguros com isso. Ou quando também vejo mudança na vida das pessoas. Então, acho que sucesso é isso. Pelo menos pra mim, que é o que eu sinto, assim. Eu acho que tem um pouco a ver também com bancar o teu estilo. Né? De saber que... De não ficar... Porque acho que
insegurança, ela sempre vai vir volta e meia, né? A gente sabe. Sim. E a gente sabe que a vida nos tira, às vezes, do eixo mesmo, e a gente continua trabalhando, né, vai lidando com isso. Então, acho que é tudo isso e também saber que eu não vou mais me questionar sobre quem eu sou dentro do consultório. Né? Tipo, essa sou eu, essa eu vou fazer assim, esse é meu estilo, e é isso. Se alguém falar de mim, né, dizendo, ai, mas que estranho isso aí, ou ai, não gostei, paciência, essa é a psicóloga que eu sou, né? Porque pelo menos eu sei que eu tô sendo responsável e ética e o que precisa, o que precisa de prático, de objetivo eu tenho. O resto é meu, né? E dos limites também que a gente consegue dar. Por exemplo, há pouco tempo eu defini que eu não vou mais atender à noite. E aí, sustentei isso, não vou, e isso é tudo bem. E poder sustentar isso é muito sucesso. Eu tava pensando, porque eu não idealizo a ideia de sucesso, Eu né? também não. Então, assim, eu considero que eu tenho sucesso na clínica hoje, né? Porque eu tenho uma renda estável, eu consigo me manter com ela, eu tenho hoje muito mais controle sobre os meus horários, porque também, assim, quando a gente tá começando, a pessoa quer que tu atenda ela 7 horas da manhã de uma sexta-feira, e assim, tu só vai atender aquela pessoa. Mas tu vai, porque tu, não, tá, é o único horário que a pessoa pode, eu vou. Então, assim, eu acho que sucesso também é tu conseguir dizer não. Né? Hoje tem coisas que eu sustento muito mais do que eu sustentaria no início da clínica, né? Então, isso é um processo, assim. Mas o sucesso, para mim, ele é esse lugar, assim, de, claro, não quer dizer que eu não almeje outras coisas, não quer dizer que não vá construir outras coisas. Acho que hoje eu já tenho muito mais chão também para conseguir até participar de um projeto como esse, por exemplo, como a gente está fazendo. Mas acho que o sucesso é esse lugar de segurança mesmo que agir. Eu não me apavoro mais quando um sai, eu também não fico mais, meu Deus, alguém tá vindo, e agora, né? Será que vai? Não, eu não me apavoro mais tanto quando alguém entra. Então, é essa segurança mesmo, esse lugar de saber o espaço que eu ocupo, de saber quem eu sou como psicóloga. Não quer dizer que a gente não tenha inseguranças no meio desse processo, claro, porque é isso que a Natália fala também, a insegurança, ela também faz parte de uma o dia que eu disser pra vocês que eu sei tudo, vocês de uma responsabilidade mesmo, né? Briguem comigo, porque a gente não tem, esse lugar não é um lugar real, né? Não tem como. Eu acho que é porque a palavra sucesso, ela me remete a um ponto final. E aí, acho que por isso que eu fiquei assim, eu sei. Mas não se trata disso, né? É sempre uma construção, né? Sim. E a ideia é que essa construção, ela vá sempre progredindo, né? Assim, vá sempre indo por um caminho... Progredindo, ou às vezes voltando. Assim, isso. Tipo, agora mas a gente vai sempre desejando coisas novas, né? Eu digo progredir nesse sentido, assim. Que a gente pode ir desejando coisas novas, né? Em algum momento eu vou dedicar, sei lá, mestrado, doutorado, então vou ter que diminuir um pouco os atendimentos, enfim. Mas também eu vejo que é bom pensar que chegou em algum lugar, né? Ainda que a gente, de novo, pense, vou para um próximo, mas é bom também. Sim. Não, ok, agora eu já consigo respirar um pouco. Sim, não, com certeza. Gente, estamos chegando. Infelizmente, estava tão boa essa conversa. Passou rápido, né? Passou rápido, podia ficar mais tempo aqui. Porque é muito bom fazer essas trocas. E hoje nós falamos de muitas coisas, né? Da sustentação da clínica. O quanto atravessa o tempo, a espera pelo tempo, a espera do conhecimento, do desenvolvimento da emoção, do se mostrar. O quanto a gente precisa de outras pessoas para nos dar esse retorno. Né, para a gente se sentir mais seguro, para a gente ter confiança, autonomia. Então, porque a segurança e a autonomia caminham juntos, né? Sim. À medida que a gente vai tendo segurança, a gente vai conseguindo se lançar para a vida e tentar, se esforçar. Então, quando a gente constrói redes que nos dão essa segurança, dá coragem de eu vou me arriscar e vou, as pessoas confiam em mim. E ninguém começa do topo, nem começa lá de cima. Não tem como. Por mais que você recebeu 20 pacientes, vamos dizer assim, vamos imaginar. Mesmo assim, tem toda uma questão que não se dá conta. Então, não tem como começar do topo nunca. É sempre... Porque mesmo se começasse lá em cima, vai ter um monte de insegurança, um monte de medo, um monte de... Então, esse não é o único desafio da clínica, né? Eu acho que essa nossa conversa de hoje foi muito importante. Fiquei pensando hoje, assim, o financeiro não é o único. A única questão, a única... né?
da clínica, assim, tem muitos outros e que o financeiro acompanha, claro, né? É uma questão muitas vezes bem crucial, mas não é o único, né? E que sustentar vai muito além do financeiro. Com né? certeza. Muito além, É uma né? sustentação do financeiro, emocional, narcísica, do tipo, eu sei, ou eu não sei, eu vou me mostrar, eu sou um bom psicólogo, sou um psicólogo ruim, eu sou isso, estão pensando de mim. Principalmente narcísica, né? Principalmente narcísica. É. Então, quero agradecer a presença de todos aqui, foi muito bom essa troca. Espero que a gente, né, volte meio e se encontre aqui novamente. Sim. Sim, esse objetivo saiu, né? Que Sim. saiu do papel. Então eu vejo que isso é o principal para tudo que a gente construiu até aqui. Quem não assistiu o primeiro episódio, vai lá, assiste o primeiro episódio. Ele também dá bastante sustentação para o que a gente trouxe aqui hoje. É uma continuação e é uma ideia do que a gente quer trazer cada vez mais, né? Essas desmistificações da psicologia de que não existe só um jeito, uma forma. Então, continue nos acompanhando. Nós temos o Instagram, nós temos o podcast, nós temos um canal no YouTube. Então, se você se interessou, se você gostou, é isso. É isso. É isso. Até O que mais. fazemos com isso? Fazemos isso. Voltemos.